Bom, André, vamos falar do conflito da Rússia e Ucrânia? Pelo amor de Deus, todo mundo apavorado. O que você tem para trazer para a gente? Bem, bom dia, Júlia, bom dia a todos. Por sinal, muito bom um bate-papo com o Gustavo. É sempre bom falar com alguém que entende no detalhe mesmo ali dessa questão estratégica. Bem, vamos lá. Eu comecei a reunir um monte de informação aqui de manhã cedo. O commodity já deve estar explodindo aí ainda, né? Está acima de $104, pelo menos, a última vez que eu vi. Está nisso ainda, Rodrigo? Ou tá subiu mais ainda petróleo? Como está esse negócio? Voltou um pouco, André. Tá 101, quase 102, mas tá subindo 7, quase 8. Então, vai ser o todo dia. Vamos lá, então, pensar algumas coisas. Que nem o Gustavo colocou, né? E aí eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, né? Algumas empresas brasileiras, né, são baratas em múltiplos e é um jeito barato de comprar commodity, de certa forma. Eu não posso ficar falando de empresa porque eu não sou analista certificado aqui. Os analistas que possam falar mais especificamente das empresas. Mas vamos prestar atenção nisso daí, que obviamente deve dar um movimento para o Brasil. Eu não acharia estranho se o real se apreciasse também, por uma série de motivos, tá? Que tem a ver até com assim, essa tensão da guerra mesmo, né? Eu fiz um comentário umas 3 semanas atrás, mantenho essa leitura que não necessariamente um conflito na Ucrânia vai ser ruim para o mercado de capitais e moeda brasileiro. Hoje é óbvio que pode dar algum... Né? Tá todo mundo no auge do pânico, né? E também hoje, né, tem que lembrar que a gente está na véspera de carnaval, né? Então, assim, quem vai querer dormir posicionado, né, Bruno? Né, passar o carnaval com o celular ligado do lado o tempo todo para ver se não aconteceu um negócio pior. Então, assim, pode ter hoje um dia de realização mais forte. O dólar está aberto aí já, Rodrigo? Como está? Você tá vendo? Como está o comportamento do... Então, a moeda está... Vou até pôr no gráfico aqui, para a gente ver o gráfico. Está se valorizando agora, 1,30 mais ou menos, essa puxada aqui, tá? Está 5,08. É isso. Até está bem tranquilo, não está abaixo do 5,10 ali, que é um patamar também importante, gráfico, né, Rodrigo? Então, acho que não se altera. Olha, bem naquele ponto lá atrás ali, tá vendo vocês? Que tá a moeda norte. Quer dizer, está abaixo até ainda, né? Então, enfim, a gente deve ter esse movimento. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. A respeito do conflito em si, algumas considerações iniciais. Obviamente, eu não entendi tudo o que está acontecendo. A gente tem uma situação, né, onde o conflito ainda está isolado na Ucrânia e russos. São russos e ucranianos brigando. Eu estou vendo aqui agora pela TV, enfim. André. Oi, diga lá. Só, perdão cortar você, mas Lituânia acabou de declarar estado de emergência também. Ixi, devido a tropas russas e bielorrussas também na fronteira. Então, Lituânia tem um negócio que a Lituânia está na OTAN, salvo engano, né? Então, aí poderia virar transbordar esse conflito, né? Sim. Assim, né? Eu não trabalho com a hipótese de um conflito generalizado no leste europeu. Porque se for isso, aí vai ter que reprecificar um monte de coisa rapidamente, né? Uma das coisas que podem acontecer, dado que iniciou-se um conflito, dificilmente o Banco Central norte-americano vai subir 50 pontos base a taxa de juros por lá. Vai mais devagar, vai subir 25, né? Então, vamos manter essa cautela, né, que eu acho que é importante para a gente aqui também, né? A respeito de alguns dados que saíram agora de manhã cedo, saiu dados da PNAD, deixa eu só pegar exatamente aqui os números para falar para vocês. IBGE... Veio melhor a taxa de desemprego, na verdade. Até teve a PNAD contínua. Aqui. Um segundo. Está aqui, essa daqui. Bem, a PNAD mostrando uma taxa de ocupação de 11,1%. Então, quer dizer, está melhorando um pouco na margem isso daí. Era esperado, tá, pessoal? Eu tenho que abrir os números aqui agora, que eu não tive tempo, realmente, desculpem, porque tentei ver o máximo possível de Ucrânia antes de vir falar aqui com vocês, né? Mas o que a gente tem é a continuidade de uma melhora da taxa de desemprego, mas já dá para ver aqui, logo de cara nos números,
que o rendimento médio real habitual. O que é o rendimento médio real habitual? Quantas pessoas, de forma habitual, recebem no bolso, em termos reais, né? Por que habitual? Porque no final do ano, às vezes, tem um 13º, no começo do ano, às vezes, alguém recebe bônus, então a gente pega os dados habituais, ou seja, já é tirado... E tirado também a inflação, né? Caiu em relação... Os dados fechados são de outubro, novembro e dezembro, né? Se você comparar com julho, agosto, setembro, ou seja, justamente o trimestre anterior, você teve uma queda de 3,6% na variação do rendimento médio real, ou seja, o rendimento das pessoas teve uma queda, e você teve aí, em relação ao mesmo período, outubro, novembro, dezembro de 2020, ou seja, no ano anterior, uma queda de 10%, que é praticamente a inflação, né, pessoal? Isso daí já a gente consegue ver claramente. Então, dito isso, a gente tem ainda uma situação frágil da renda aqui no Brasil, não tá tão favorável. Eu vou abrir os dados aqui para mostrar justamente essa perspectiva, né? O que você escreveu aqui, Rodrigo? Os países que fazem parte da OTAN: Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Letônia e Lituânia, né? Você falou Lituânia, né, Bruno? Que tinha dado. Ou Letônia. Perdão, André. Não, é Lituânia, é isso aí, tá certo. Lituânia faz parte do OTAN. Sim. Né? Então, de repente, pode ter uma briga. Se tiver ali, aí a OTAN entra, né? Aí temos que ficar atento. Bem, enfim, eu não quero tomar muito mais o tempo, porque a gente já está chegando aqui no final. Temos que ouvir ainda o Rodrigo, temos que ouvir ainda o Bruno. Acho que o Bruno tem muita coisa para falar aí do mercado, acho que tem muita coisa mesmo para pensar sobre a ótica de dividendos, sobre a ótica de alguns fundamentos. Então, eu vou ficar por aqui, Júlia. Mas, assim, a gente vai estar em plantão aqui hoje direto, tá? Vão receber vários flashes meus. Eu já mandei 3 flashes hoje mais cedo. E vai continuar, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai se falando. Bruno, do Clube dos Dividendos, está aí a live toda esperando pelo momento dele, tadinho. Bruno, você pode atualizar a gente do calendário de provento? Você deve estar atrasado para sua físio. A físio hoje vai ficar devendo, fazer o quê, vai né? Ficar devendo. Não tem problema, não tem problema. Eu estava só recortando, não sei se o Richard já está compartilhando a minha tela, eu estava recortando aqui o provento da Petro, para eu não deixar vocês sem ele, né? Ou pelo menos a estimativa de provento, a gente já volta. Bom, pessoal, hoje acho que ninguém vai querer saber muito de dividendos, né? Eu vou trazer para vocês um pouquinho do complemento do que o... Complemento não, né? Vou tentar colocar mais um conteúdo sobre o tema mais escabroso de hoje, que é esse conflito, agora sim um conflito e não uma tensão entre Ucrânia e Rússia, para dizer, primeiro, como que o mercado interpretou hoje, antes de abrir, antes de termos o pregão sendo negociado aqui no Brasil, já tínhamos commodities e índices, pelo menos os asiáticos, fechando em queda. Então já dá um primeiro insight de como a economia financeira, as aplicações financeiras vão se movimentar hoje em diante, até que esse conflito ou cesse ou se tenha uma solução, tá? Ou escale também, né? Tem 3 cenários possíveis, mas qual foi a interpretação das aplicações, ou seja, a economia real, e quanto tempo mais ou menos a economia financeira, e quanto tempo mais ou menos a economia real vai sentir, tá? E vou falar um pouquinho sobre a Ucrânia para você, dentro das suas alocações aí de recurso, perceber quem que aqui no Brasil que pode receber e muito fluxo financeiro, como por exemplo uma SLC, sem dúvida nenhuma, tá? E quem não deve receber pelo menos fluxo num curtíssimo prazo devido a esse conflito geopolítico. Então hoje o cenário, tá? Para quem estava acompanhando aí no pré, tá? Nós tínhamos já a Ásia apontando em queda, a versão a risco, como o Rodrigão falou, sem dúvida nenhuma, então todos os índices aqui caindo e devem continuar a caindo, pelo menos até uma hora que nós tenhamos aí uma nova notícia, tá? Enquanto que a gente vai para a direita do gráfico que eu plotei aqui para vocês, que são as commodities, todas no verde, tá? Especificamente aí grãos, tá? Porque a Ucrânia, vou mostrar para vocês no slide seguinte, que é um verdadeiro celeiro da Europa ali, tem rankings mundiais com boas posições, tá? Não chega ao protagonismo norte-americano e brasileiro, mas ela bate ali diversos outros países em diversos grãos. E aqui eu acho que vale o estudo e sempre com aquela perspectiva, pessoal. O dinheiro, ele mal tem ética, só que ele tem muito contexto, tá? E ele é muito pragmático.
Tá? Então não espere ali decisões racionais ou éticas vindo de fluxo financeiro. Não, eles vão para onde o dinheiro vai, para onde está lucrando mais, para onde tem uma maior margem, para onde tem menos resistência a se ter rentabilidade. Tá? Então, olhando para a questão Ucrânia de exportação, principalmente Ucrânia nesse caso aqui, pessoal, ela tem, em relação à agricultura, aos produtos de agricultura exportados para a Europa, porque ela acaba exportando ali para os seus vizinhos ali, ela está em terceira colocada, tá? Ela é terceira colocada. Em termos de exportação, ela só perde para os Estados Unidos, tá? Que exportam bastante grãos para a Europa, e para o Brasil. Depois vem logo a Ucrânia. Tá? Então é fato, como eu falei, né, a economia real é muito mais rápida, já estão ali inflacionando ainda mais commodities. Tá? No caso do petróleo, ela também produz petróleo, mas ela é mais importante no caso do petróleo para oleoduto e gasoduto. É a logística ali que é a porta de entrada para quem pega um mapinha ali, monge, né, vai identificar que a Ucrânia é a porta de entrada ali para o Ocidente, dentro do contexto europeu, tá? Do continente europeu. Então, ela, logisticamente, é muito importante, vai inflacionar gás natural, vai inflacionar ainda mais petróleo, o que joga para a gente aqui, muito provavelmente, nessa semana ou já na próxima, no máximo, Petrobras, tá, como alvo, vamos dizer assim, entre aspas, de Brasília. Então, você posicionado em Petro, você deve sim ficar contente, porque, como eu falei, o dinheiro não tem ética, né? Ficar contente pela inflação do barril do petróleo, que já invadiu a $104 e pode ir até mais, tá? Só que você tem que ficar com duas pulgas na orelha, na minha opinião, e falando de Petro, porque ela vai ser tema político, já iria ser tema político por causa da inflação. Agora, se o Lula mantiver lá a paridade internacional, vai ter reajuste essa semana já, não tem como segurar. Tá? Porque subiu muito, sai de 94 está 104, talvez vá para 106, tá? Então essa é a parte da Petro que você tem que ficar com bastante ter percalço ali, por quê? Você não precisa desfazer da posição, na minha opinião, né, como analista, vamos assim dizer, mas apertar stop é muito bem colocado, até parciais ali vão muito bem-vindas, porque o risco também agora entra como político. Tá? Porque ela vai ser tema, com certeza, se não da PEC dos combustíveis que desidratou, de algo relacionado a conter ou subsidiar a alta dos combustíveis. Falei para vocês que a Ucrânia é a terceira colocada, e agora, em relação às exportações para a Europa, ali, principalmente Europa sendo a União Europeia ali protagonista, agora eu coloco também que tipos de produto ela vai bem. Então, dentro dos grãos de girassol, ali, semente de girassol, óleo de girassol, ela é a primeira colocada no mundo. Milho, a sexta colocada no mundo como produtora, tá? Cevada, então você Ambev aí, tá? Economia financeira deve shortear a Ambev, resultado veio abaixo do esperado ontem, então deve ter uma venda acelerada da Ambev, tá? No curtíssimo prazo, a economia financeira vai lá e vai socar, digamos assim, a Ambev para baixo. Tá? Então a Ambev deveria ser ali para médio ou talvez até para 2023 uma recuperação, a depender desse conflito geopolítico. Canola, também para quem utiliza canola, é a sétima colocada aqui, a Ucrânia. Trigo, você M. Dias Branco. Então, no curtíssimo prazo, a bolsa vai cair como um todo, mas a M. Dias Branco e a Ambev, por sinal, podem cair além, podem cair um pouquinho a mais. Então, você, como stock picker ali, como alocação de recursos, tem que ver os seus setores, tá? Que por enquanto a gente tem duas que apanham e tem uma que vai indo muito bem e já abriu com um dos maiores volumes financeiros da B3 que eu estou mirando aqui, que é a SLC, tá? Que é produtora, tá? De grãos no caso. Então ela vai ter melhores margens lá no resultado de maio, no primeiro trimestre, a depender de quanto tempo demora esse conflito entre Ucrânia e Rússia, ela se beneficia. De novo, pessoal, horrível esse conflito. Sou totalmente contrário, tá? Mas o dinheiro malemar tem ética. Então ele vai ali para as ações. Prestem bastante atenção no dia de hoje, porque é o dia para você namorar fluxo financeiro, para onde o dinheiro foi, tá? Porque deve ser tendência, e soja, só terminando, a Ucrânia é a nona do mundo, tá? Porque a tendência deve ser formada depois de um dia como o de hoje, por exemplo, e aí você vai ter que acompanhar a geopolítica fazendo preço, macroeconomia / geopolítica fazendo preço nos ativos, tá? Aqui eu só coloquei uma base de renda fixa, outro ativo para se ver bastante volume hoje é pré-fixado, deve ter uma empenada dos juros aí, muito provavelmente, tá? Então fiquem atentos, não tenham preconceito para esse ano aqui, de olhar renda fixa. Aqui eu tirei uma foto só antes do pregão abrir, para 6, 12 meses pré-fixados aí, pagando 1% ao mês. Talvez hoje, no mercado secundário, agora entre 11 e 11,5, o seu assessor, a sua assessora aí consiga coisas maravilhosas, porque deve-se ter reprecificação de juros, tá?
Passando para as 3 grandes commodities aqui impactadas por esse conflito. O petróleo, já em 2022, sobe 23%. Trigo, soja, milho, subindo também acima da casa dos 20%. Então, enquanto nós tivermos commodities embicando para cima, pessoal, é empobrecimento do mundo, tá? Não é interesse de nenhum banco central ter isso, mas é um fato. Então, mais uma onda, e apostar em mais uma onda de commodities faz todo sentido, só tem esse contexto, que não é interesse de ninguém ter commodities subindo, de ninguém, nenhum banco, nenhum grande banco central. O André comentou um papo bem interessante do seguinte, olha, com esse conflito, o Fed não deve ter ali muito argumento, tá, plausível para subir 50 pontos base, que era o que o mercado estava pedindo e até precificando. Deve vir menos, porque um conflito deve exigir menos, talvez um maior gasto, tá, bélico ou militar para os Estados Unidos, mais força ali para a OTAN. Então, provavelmente a gente vai ter commodities subindo e talvez o dólar nem tanto, tá, ou muito pouco, tá, o que joga mais fluxo financeiro para nós aqui, mais fluxo financeiro para o Brasil. De novo, na economia financeira no curtíssimo prazo, pessoal, não vejo o Brasil apanhando tanto desse conflito. Tá? Lógico que no médio prazo, a economia real acaba confluindo com a financeira, aí a gente vai ter que estudar um pouco, mas no curtíssimo prazo, eu sei que é pânico hoje, uma venda danada, tá? Mas para o Brasil, não me parece que esse aqui é o destino a ser vendido, muito pelo contrário, vamos prestar atenção em volume financeiro hoje, nos ativos que estão subindo e caindo, tá? Eu, de prima, aqui diria que SLC deve ser muito beneficiada, e empresas do agro também, tá? Vamos ver como que proteína se dá, e petróleo como terceiro ou quarto colocado. Não ficaria muito contente ou muito otimista com o minério de ferro, porque esse China tem um pouco mais de controle nos preços, independente de conflito geopolítico, tá? E terminando com a agenda de dividendos, que é que eu sempre falo aqui, e que nós temos, pessoal, se aproximando aqui, deixa eu vir para baixo, hoje, tá, uma empresa que não tem nada a ver com esse conflito, tá, e que provavelmente deve estar caindo agora, eu tenho posição, inclusive, é a Engie. Hoje é data corte da Engie, então um dos poucos ou raros dias que a gente pode ter o ativo caindo 6% em uma data corte, e ela é utilidade pública, então não tem nem sensibilidade, por exemplo, com atividade econômica. Então, Engie pode ser uma oportunidade para você, 78 centavos ali, data corte é hoje. Amanhã, Vivit com 10 centavos e depois Itaúsa com os cascalhinhos ali de 2 centavos. Para março, tá? Fiquem atentos aí a Banco do Brasil, já falei aqui para vocês, né? Um combo ali de quase R$1 entre JCP e dividendos, dia 2 de março. O GP, tá? Ultrapar, né? Se não me engano, dia 3, pagando 17 centavos. Mitre, dia 7 de março, pagando 10. E terminamos com o M Dias Branco, que eu acabei de comentar aqui, dia 17, pagando 5 centavos. A Petrobras, que você está de olho aqui, eu recortei, quase que não deu tempo, tá? Vai tentar decidir por assembleia, enquanto toca um alarme meu, vai tentar decidir por assembleia dia 13 de abril, então fiquem atentos aí, dia 13 de abril, se vai deliberar essa distribuição de dividendos complementares de 2,86 bruto. É dividendo, né? Então, líquido, 2,86, R$2,86. Estão estipulando para o ano de 2022, R$7,77. Pessoal, na minha opinião, quanto maior for o dividendo da Petrobras, mais ruído e risco vai ter o ativo. Tá? Porque, se eu não me engano, 80% dos candidatos não são a favor aqui dessa política atual. Então, de novo, Petrobras, sei que parece ótimo, maravilha, como o Rodrigão falou, mas olha, o risco agora, na minha opinião, no curto prazo, tá bom, pessoal? Você de longo prazo, elimina tudo aqui. Você de curto e médio, tá? O risco, na minha opinião, hoje está muito mais alto que o retorno, tá? Por mais que o dividendo seja exuberante esse ano aí. Ju, terminei por aqui o papo. Vou aproveitar, tentar correr aqui para a Físio, mas como eu não sei se em março eu estarei por aqui, né? Porque vai ter uma mudança aí no Morning Call. Então, pessoal, talvez seja o último Morning Call. Vou dar um beijo para vocês todos aí. Muito obrigado pela companhia durante quase esse ano aí. E não sei se a gente vai se ver mês que vem, mas se não, bom Morning Call para vocês. Beijão. Boa quinta bombástica, literalmente, para nós. Boa, Bruno. Muito obrigada pela sua participação. Bom final de semana, bom carnaval. Para nós, né? Até mais. Carnaval.